Rádio Cenáculo Web FM 93,9. Programa falando sobre missões e evangelismo de rua. Apresentador Diácono Mauro. Coordenação Apóstolo Vanilson Santos. Toda terça-feira a partir das 14 horas. Povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Boa tarde. Terça-feira estamos nós aqui, Diácono Mauro, com este programa. Quero louvar a Deus, Apóstolo Vanilson, pela vida dos nossos amigos ouvintes, aqueles que têm nos dado aí uma grande audiência, porque a Rádio Cenáculo, graças a Deus, tem dado aí uma grande audiência aí. Tem muitas pessoas sintonizadas, viu? Tem muitas pessoas sintonizadas, tem muitas pessoas nos ouvindo neste exato momento. Graças a Deus. E você que não está nos ouvindo ainda, sintonize 93,9 Rádio Cenáculo Web FM. Glória a Deus, Apóstolo Vanilson Santos. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, nação eleita. Mais um programa abençoado, falando sobre missões e evangelismo de rua. Glória a Deus, é isso aí, Apóstolo Vanilson Santos. E nós vamos estar aplicando nessa terça-feira, neste programa, onde nós vamos tratar do assunto missões transculturais no Antigo Testamento. E o texto que nós vamos usar como base se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, 9 e 17. Antes de missões, glória a Deus. Vocês que amam missões, esse programa é a sua cara. Esse programa é voltado para você que gosta de missão, você que gosta de evangelismo de rua. Então Deus, Ele nos orientou com este programa para te incentivar, para te motivar, para que você seja motivado aqui, através desse programa, a continuar nas missões. E o assunto que nós abordaremos esta tarde, missões transculturais no Antigo Testamento. E o texto que nós usamos como base, Apóstolo Vanilson, o texto já nos deixa bem claro, quando Deus ele chama a Elias que por sua vez, depois ali de profetizar que não haveria chuva e nem orvalho sobre Israel, Deus fala com Elias: vai para a beira do rio Querite, que lá eu te alimentarei. Aleluia. E Elias ele saiu para a beira do rio Querite. E quando Elias está na beira do rio Querite, ali ele tomava a água do rio e Deus ordenava os corvos que alimentassem ele. Então chegou uma época que não havia chuva. Como não havia chuva, a manancial que alimentava o rio secou. Secando a manancial, seca o rio. Então Elias está ali na beira do rio, mas já não tem mais água para Elias beber. Então o que Deus faz? Deus prepara na cidade de Sarepta uma viúva que tinha um filho, uma viúva para que alimentasse o profeta. Observe que Deus, em todo tempo, Deus ele criou meios, métodos, situações para levar a missão, para levar a palavra. Amém. Para levar a palavra de conversão, a palavra de arrependimento, a palavra de confronto com o pecado. Em todo tempo Deus usou os seus métodos, Apóstolo Vanilson. E a Bíblia diz que Elias, ele ouvindo a voz de Deus, ele sai da beira do rio Querite e ele vai para Sarepta de Sidom, aonde se encontra esta mulher. E chegando ele ali, esta mulher estava catando lenha para colocar no fogo, para fazer um bocado de farinha, fazer um bolo, que ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, para fazer um bolo de farinha, para que ela comesse, segundo o texto, e segundo o que ela mesmo disse, para que ela comesse o filho dela também. E depois disso, o que viria depois não tinha mais esperança, era a morte. Porque uma vez que não há chuva, apóstolo, não há como plantar. Uma vez que não há chuva, não há como plantação dar fruto. Então o que acontece ali? Ali aquela mulher está vivendo em uma situação complicada. Aleluia. Então aquela mulher está vivendo em meio a uma situação que só um milagre para resolver a situação daquela mulher. E Deus envia o profeta Elias. O profeta Elias chega até aquela mulher, aborda aquela mulher e diz para ela que ele queria comer. Aí é interessante, né? Parece brincadeira. Aquela mulher tem um pouco de farinha
e um pouco de azeite para fazer um bolo ali de farinha para comer ela e o filho, e pronto, acabou. Aí chega a terceira pessoa, que é o profeta Elias, e pede para que ela te desse de comer. Agora, repara, essa mulher viúva com um filho pequeno, e chega o profeta Elias e pede o que comer. Mas aquela mulher, ela obedeceu o profeta. Ela fez, deu para o profeta comer, e logo depois a boca do profeta foi tomada em profecia. Olha isso. E o profeta disse para aquela mulher: a partir de hoje não faltará mais azeite na sua botija e nem farinha na sua panela. Tremendo. Mas, contrapartida, logo mais à frente, aquele menino, ele sente uma dor. E aquela dor que aquele menino sente, apóstolo Manilson Santos, é uma dor tão forte, tão grande, que o fôlego de vida daquele menino vai embora, sai. Aí ela lembra dos tempos passados. Ela diz bem assim: o que tem eu contigo, homem de Deus? Observe, observação. Ponto parágrafo. O que tem eu contigo, homem de Deus? Primeira coisa que ela faz é reconhecer que quem está diante dela é um homem de Deus. Ainda que o menino estava morto, mas ela reconhece que quem está diante dela é um homem de Deus. O que tenho eu contigo, homem de Deus? Forte. Por acaso vieste aqui para passar na minha cara as minhas transgressões, os meus pecados passado? Mas não, o profeta não estava ali para isso. O profeta não estava ali para trazer à memória nenhum pecado dela. Não, não era isso. O profeta estava ali porque Deus ordenou que ele fosse até Sarepta. Porque ele seria alimentado por uma viúva. Então estava tudo sob controle. Mas ela achava que não. Então ele diz para ela: aonde está o menino? Ela traz o menino, ele pede o menino, pega no colo dela, coloca no colo dele, leva para o quarto aonde ele habitava, onde ele estava, e coloca o menino sobre a cama. Forte. E diz o texto, apóstolo, que ele deita 3 vezes sobre o menino e roga a Deus, pede a Deus pelo fôlego de vida do menino. E Deus, ouvindo a oração do profeta, Deus atende a oração do profeta, assim como tinha atendido anteriormente, quando ele fala sobre chuva que não haveria mais. Deus ouviu, Deus atendeu. Mais uma vez, Deus atende a oração dele, e o fôlego de vida do menino retorna ao menino. E o menino vive. E o menino vive. Forte, hein? E para a glória de Deus, o nome do Senhor foi glorificado ali. Aleluia. E o nome do Senhor foi exaltado. E uma grande missão foi realizada ali em Sarepta, pela vida do profeta Elias. Então esse é o Deus de missões transculturais no Antigo Testamento, que é o assunto que estamos abordando aqui, apóstolo. Isso mesmo. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da 93,9. É muito forte, Diácono Mauro, essa passagem bíblica, esse acontecimento. Primeiro, o profeta vem abençoar a mulher com alimentação. Depois, ele deixa a profecia que se cumpre. Passa um tempo, essa mulher perde essa criança, a criança vem a óbito, mas o missionário responsável pelaquela missão. Aí a gente pode ver uma coisa, Diácono Mauro, e você que me ouve e que me assiste, que o profeta o profeta Eliseu estava incumbido daquela missão, porque você vê que ele vai para aquela região e Deus tem um projeto com ele ali. Primeiro foi profetizar alimento, providência, né? Abastecer aquela mulher viúva, fazer uma obra. Ele termina a obra que começou, e ali estava realizando Deus uma missão através do profeta Elisha. Então Eliseu estava ali realizando uma grande missão, e missão que Deus começa. Missionário que é de Deus, ele começa a missão e ele vai terminar a missão, porque Deus deu a ele uma incumbência, Deus deu a ele uma região, Deus deu a ele um propósito, e ele vai realizar e vai executar com eficácia, muita eficácia, porque Deus escolheu esse missionário para essa missão. Escolheu
esse evangelista com essa função para dar resultados. E quando Deus nos chama, Deus ele nos garante, Ele nos envia, Ele dá toda a nossa necessidade cumprida, realizada. Deus dá todo o aparato, Ele dá toda a cobertura necessária para quem Ele enviou. Deus enviando o missionário, Ele também cobra o missionário que foi enviado. Não é isso, Diácono Mauro? Com certeza. Só para ressaltar aqui, apóstolo, essa questão aí dessa viúva de Sarepta, o filho que adoeceu, morreu, e Deus veio a ressuscitar. Existe 2 casos distintos entre Elias e Eliseu, viu? Elias é essa história da viúva de Sarepta, mas existe outro caso lá de Eliseu que são bem parecidos as duas situações. Lá existia uma mulher e seu esposo, bem aquisitivamente, bem financeiramente, e Elias passava sempre com o seu moço ali, o Geazi, e um dia aquela mulher disse para seu esposo: meu bem, por assim dizer, né, um tratamento assim carinhoso, né, apóstolo? Bem, vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Por que nós não fazemos um quarto para ele aqui em cima do muro? Aleluia. Fazemos um quarto, colocamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e todas as vezes que ele quiser descansar aqui, ficar por aqui, ele fica, tá bom. E aquela mulher não tinha filho. Então eu só estou entrando aqui rapidinho para a gente entender que são 2 histórias distintas, para a gente não confundir. Lá a viúva de Sarepta, cá essa mulher que não tinha filho. A viúva de Sarepta já tinha um filho. Do bom que ia fazer pra morrer, Elias, quando o profeta Elias chega, ele já encontra ela com o filho dela. E lá a questão de Eliseu, isso depois de tempos que Elias foi tomado por cima da cabeça de Eliseu pelo redemoinho de fogo. Pronto, tá aí. Aí Eliseu é o sucessor de Elias. E acontece uma história parecida, tem um gesto que eu aprendo aqui. Eliseu é sucessor de Elias. E o mesmo método que Elias usou com o menino lá, ele deitou 3 vezes sobre o menino. E o fôlego de vida voltou. Eliseu usou o mesmo método. Quando aquele menino, filho daquela mulher lá, ele foi levar comida no campo para o pai e os empregados. Chegando lá, ele sente uma forte dor de cabeça e ele vem a falecer. Então, a mulher coloca aquele menino no quarto que ela mandou construir para o profeta Eliseu, aquele menino deitado na cama. Ela mesmo vai até os pés do profeta Eliseu. E aí é onde que ela clama, né? Se ela tinha pedido um filho a Eliseu. Ela falou: porventura, por acaso, eu te pedi algum filho? Né? Porque o menino tinha morrido. Então ela faz ali o desabafo dela e tudo, aquela coisa toda. E Eliseu acompanha ela até a casa dela. Chega lá, onde está o menino está no quarto. Olha, repara a situação. Voltando de novo, praticamente a mesma coisa. Lá com Elias e cá com Eliseu. 1 Reis com Elias, 2 Reis com Eliseu. Então é interessante, são histórias interessantes. E eu queria só separar aqui, que são 2 histórias distintas, que não são a mesma história, mas bem parecida. Falando sobre missões transculturais no Antigo Testamento, Israel é um povo escolhido para um propósito missionário. Israel foi escolhido, a gente falou aqui no programa anterior, da semana passada, que foi uma bênção, diga-se de passagem, apóstolo. Aleluia. E aí nós falamos sobre essa questão. Israel foi um povo escolhido para um propósito missionário. Foi Israel que Deus chamou para fazer a diferença. Israel foi chamado para levar, para apresentar a Deus a outras nações. Essa é a verdade. O plano de Deus, o Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Observe bem. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu filho passava por uma nação. Aleluia. O Pai chamou a nação de Israel
para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Queridos, observe bem. Israel passou por períodos difíceis. A nação de Israel foi levada para um cativeiro de 400 anos no Egito. Deus levanta um libertador chamado Moisés, que também foi criado dentro do Egito. Moisés foi criado dentro do Egito, mas era hebreu. E Deus levanta Moisés como libertador. Isso depois de uma situação constrangedora que acontece. Moisés vê ali um dos soldados egípcios brigando com um dos seus irmãos hebreus, batendo, brigando e tal. E Moisés, ele para defender o seu irmão hebreu, ele tá com uma pedra na cabeça daquele soldado egípcio, e aquele soldado veio a falecer. Moisés rasga o corpo, enterra na areia e foge. Olha para você ver, 2 crimes Moisés comete. O crime ali de ter tirado a vida daquele homem, e o crime de imputação de cadáver, também pelo crime de ter matado, tirado a vida daquele homem. Pois bem, Moisés foge para o deserto, e por sua vez encontra ali em Midian Jetro, que futuramente seria o seu sogro, porque era pai de 7 mulheres, e com certeza uma daquelas ali se engraçaria por Moisés, como aconteceu, né? A Zípora, né? Zípora se engraçou por Moisés, e aí chegaram a se casar. Então Deus chama Moisés para o deserto, fala com Moisés, tem um encontro com Moisés, e Moisés tem que retornar ao Egito. E ali, Moisés retornando ao Egito, Moisés começa a aplicar tudo aquilo que Deus determinou que ele aplicasse, até que chegasse as pragas. E quando o povo sai do Egito, o povo sai para a terra, o povo sai para o deserto, a caminho da terra prometida. Forte. Então, queridos, a nação de Israel foi escolhida, foi tirada de dentro do Egito com uma finalidade: apresentar a Deus a outras nações. Mas o que aconteceu em meio a toda essa situação? Se corromperam, murmuraram, adoraram outros deuses, adoraram deuses estranhos. Então tudo isso estava impossibilitando do plano de Deus se cumprir. Mas o plano de Deus não cairia por terra, porque Deus é Deus, o resto é resto. O plano de Deus jamais cairia por terra. O plano de Deus jamais seria frustrado. De uma forma ou de outra, o plano de Deus se cumpriria. Que era que outras nações conhecessem a Deus. Era que outras nações ouvissem falar de Deus. De uma forma ou de outra. Que se convertesse o coração a Deus ou não, mas ouviria falar sobre o Deus de Israel, de Isaac, Jacó e Abraão. E por assim foi, apóstolo Vanilson. Forte demais. Falar sobre missões é um assunto muito mensurável, estendido. Que Deus possa falar ao vosso entendimento, vocês que nos ouvem pelo aplicativo Radiosnet, pelo site da rádio, pela estação 93,9. Quando Deus ele levanta o libertador Moisés, Deus ele está preocupado com o seu povo. É como disse o Senhor, Deus levantou Israel para que Deus fosse levado a dos povos pagãos, para que conhecesse Deus, para que não pereçam e para que todos saibam que Deus ama as suas criaturas, os seus filhos. Em outras palavras, Deus ama almas. Então tudo que é feito aí que o Senhor declarara, nós estamos vendo um Deus de amor, um Deus missionário, um Deus resgatando vidas. Moisés, infelizmente, foi a forma dele conhecer Deus. Infelizmente foi essa. Foi defendendo o seu irmão, matando um egípcio, enterrando na areia, fugindo, né? Para onde ele conhece o sogro, que conhece a esposa, que de lá Deus manda ele de volta. Ela conhece Deus também, na montanha, né? Ele conhece Deus do mundo, e Deus trazer de volta e para o Egito para libertar os filhos de Israel da escravidão de Faraó. Porque havia uma profecia, né? Cujo Deus voltaria ao Egito, Deus voltaria para ele, se arrancaria isso lá, porque Deus
Ele é missionário. Querida, querido, Deus é um Deus missionário. Se você estiver orando por alguém para Deus libertar, seja parente ou amigo ou vizinho, seja quem for, a hora dessa pessoa, a hora do resgate dela vai chegar, porque Deus é missionário. Nós estamos aqui pregando sobre missões e evangelismo de rua e dizendo que Deus, Ele é missionário e Ele está indo até você, Ele está indo até nós e Ele vai fazer acontecer o resgate, porque Deus é fiel, né, meu querido Tiago? O apóstolo Vanilson, é interessante que, como a gente citou aqui, Israel foi uma nação escolhida por Deus, com um propósito missionário. Apesar de Israel, infelizmente, né, por assim dizer, apesar de Israel ter se contaminado com nações vizinhas que adoravam outros deuses, ter se contaminado com religiões pagãs, a ser conhecido por outras nações. Aleluia. Apesar de ter se contaminado por religiões pagãs e tudo, deixou de ser uma bênção para outras nações. Porque Israel, em meio a essa turbulência toda, acabou deixando de lado a vocação de ser testemunha para Deus. Acabou deixando de lado de ser testemunha. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatria e pecados morais que relativaram a aliança com Deus. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser uma bênção para outras nações. A contribuição de Israel para o mundo, apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e perseveraram e preservaram o Antigo Testamento e traduziram em grego a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Aleluia. Observe que não é fácil, em meio a toda essa situação que Israel enfrentou, mas é bem certo isso aqui. Israel de maneira alguma deixou de ser uma bênção para outras nações. O amor de Deus para com outras nações. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Aleluia. Falando sobre missões transculturais no Antigo Testamento para missões. Afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 e 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro, no qual as nações estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Observe que aqui nós estamos falando de missões transculturais do Antigo Testamento. E nós vemos relatos aqui, relatos certíssimos, aonde afirma a preocupação de Deus com as nações no Antigo Testamento. Deus tinha uma grande preocupação a ponto de que Deus sempre levantava alguém com esta finalidade de alcançar outras nações. Tanto é verdade que nós vimos aqui na leitura que nós fizemos a respeito do profeta Jonas. Foi. Jonas, apóstolo. Jonas, ele foi levantado ali com uma finalidade. Certo. Levar a palavra de arrependimento à cidade de Nínive. Mas o que acontece em meio a essa situação, este período aí? Jonas se recusa. Jonas se recusa porque Jonas sabia da maldade de Nínive. Jonas sabia dos pecados, da iniquidade, das transgressões de Nínive. Mas Jonas tomou isso como algo pessoal. Isso é perigoso. E não pode acontecer no meio do povo de Deus. Deus queria salvar a nação de Nínive. Mas Jonas
pessoalmente, ele não queria que Nínive fosse salva, porque ele se recusou de ir pregar a palavra de arrependimento para ele. Jonas, ele se negou de levar as boas novas para a nação de Nínive. Aí o que acontece? Jonas compra passagem, comprou. Ainda bem que ele comprou, ele pagou o preço. Comprou a passagem e entrou no primeiro navio que estava saindo para Tarso. Ele entra no navio. E essa rebeldia, desobediência de Jonas, o que aconteceu? Aconteceu que todos naquele navio foram prejudicados por conta de Jonas. Perderam seus bens, perderam a sua carga, perderam toda a carga do navio por causa de Jonas. Aí, para eles não acabarem de perder tudo, lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. Quando a sorte cai em Jonas, aí agora Jonas tem que confessar. Jonas confessa que ele serve ao Deus de Israel, e Deus tinha ordenado ele que fosse até a Nínive para pregar para a nação de Nínive, para a cidade de Nínive. Mas até então, Jonas se recusou. Então juntou os marinheiros ali e pegaram Jonas e jogaram no mar. Tiveram que jogar Jonas no mar, porque o próprio Jonas reconheceu a atrocidade que ele estava cometendo. E ele mesmo pediu: me lancem no mar. E toda essa tempestade, esse mar bravo, vai passar, vai se acalmar. Porque quem está causando todo esse problema aqui sou eu. Entendeu? Pela desobediência e a rebeldia de Jonas. Quando ele é jogado no mar, o mar faz uma grande bonância e logo em seguida o peixe engole a Jonas. Aí, no mais profundo abismo, lá no ventre do peixe, na escuridão, era como se estivesse no inferno. Aí Jonas clama ao Senhor. Ele clama a Deus, ele pede, ele fala com Deus. E Deus, pela sua misericórdia infinita, Deus leva o peixe até a praia e o peixe lança Jonas até a praia. E essa praia estava perto de Nínive. Olha que interessante, né, rapaz? Jonas correu e o peixe levou ele bem para perto de Nínive. E segundo o relato bíblico, segundo o texto do apóstolo, ele entra em Nínive e ele proclama as boas novas, a salvação. Ele proclama a Cristo por 3 dias. Sabe o que acontece? O rei de Nínive proclamou um jejum, uma consagração de 3 dias. Todo mundo, ninguém come, nem os animais todos barrados. Ninguém bota comida para os animais. 3 dias se arrependeram e a nação de Nínive se converte ao Senhor. Então essa é a preocupação de Deus com as nações, se tratando de missões transculturais no Antigo Testamento. Em todo tempo, Deus se preocupou com as nações em ouvir a sua palavra e aceitar o Evangelho. Apóstolo. O senhor falando aí, eu estava rindo porque é como se eu estivesse na viagem todo dia. Eu só contando a trajetória de Jonas e eu vendo tudo a trajetória do profeta Jonas. Agora, meu querido Diácono Mauro, vocês que nos assistem, Deus é muito zeloso por almas. Jonas, ele tem que ir com a palavra de quem? De Deus. Transcultural, missão transcultural, outra cultura. Aquele povo ninivita tinha uma cultura diferente do judeu. Exemplo, o judeu na cultura dele não come carne de porco, exemplo. Não come nervo, tendão, ele não come músculo, não come. Muitas coisas, muitas comidas de Israel não é comida por outras nações, vice-versa. A forma de vestir, de falar, comportamento. A cultura de Israel é nascer com a Torá no colo. A primeira mamadeira do judeu é a escrita. Aprender a ler. Já vira professor desde pequeno. Vai aprendendo. Então assim, quando Jonas ele vai ver a situação de Nínive, as idolatrias, as adorações aos ídolos, aos deuses, a forma dos costumes de Nínive, e Jonas vai se irar com isso tudo.
E segundo os relatos dizem que aquele povo era um povo que era um pouco cruel, era um povo de guerra, um povo sem piedade, mas todo mundo tinha sua cultura. Eles eram um povo bárbaro, mas claro que não é literal, não é todos. Tem homem ali de boa cultura, homem de bom coração, mulher de bom coração, tinha pessoas boas, só que Jonas generaliza. E Deus está entrando na cultura de outro para trazer essa cultura do outro abaixo da cultura de Deus, que a única cultura que vai salvar o ser humano é a cultura de Deus, que é a cultura do céu. Então Deus vai aplicar a cultura dele nos corações dos ninivitas através do testamento lido. O profeta vai chegar lá, vai pregar a vontade de Deus, o ninivita e o rei vai observar e vai ver que é bom, que é melhor que a cultura deles, e é dessa forma que é salvo, e é dessa forma que Deus não vai destruir aquele lugar. Agora, esse relato, quando o rei ouve toda a leitura do que Nínive pregou, do que o profeta Jonas pregou nesses dias aí, o rei, com certeza, já tinha ouvido falar relatos do Deus de Jonas. Com certeza já tinha ouvido falar das proezas do Deus dos hebreus. Então ele vai entender que tudo que Jonas está falando é uma coisa boa para se aplicar para o seu estilo de vida, para o seu convívio. Então o rei vai colocar, como pregou o Senhor aqui, que todos jejuem, se consagrem e se deite a pano de saco e cinza sobre as cabeças. E fiquem todos em jejum. Ou seja, um arrependimento genuíno. E esse é o foco de Deus, trazer toda pessoa de outra cultura para a cultura do céu. Deus quer chinês, japonês, tailandês, coreano, africano, brasileiro. Deus quer todos, escocês, não importa, holandês. Deus quer todos na cultura do céu, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, se Deus ele está importando com a alma, quem é o profeta para dizer quanto? Parece que eu vejo, Diácono Mauro, Deus triste dizendo assim: meu filho, você não está entendendo minha visão. Você está vendo os erros de Nínive. Só que eu estou vendo, além dos erros de Nínive, eles se arrependendo, eles crendo em mim e eles entrando na minha vontade. E eu não jogando multidões num lugar de sofrimento, no inferno. Eu estou vendo muitos escapando do inferno, porque Deus vai fazer de tudo para resgatar alguém do inferno. Talvez alguém vai nos assistir, ou está nos assistindo, nos ouvindo, que ele não tem mais força de ir para a igreja, não tem força mais de cultuar, de orar, de ler a Bíblia, de ir no templo, pedir o pastor para orar, abençoar ele a casa dele. E ele vive uma vida miserável, espiritualmente dizendo, fracassado. Mas quando você tomar essa palavra pela mão, quando você começar a obedecer essa palavra, quando você começar a ouvir isso aqui e acreditar nisso, Deus vai te perdoar e você será padronizado aos padrões do céu, salvo na pessoa de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Não é isso, Comando? Muito bem. Glória a Deus. Desse jeito aí. O plano de Deus sempre foi esse aí, né? O plano de Deus sempre foi alcançar também todas as nações da terra. Esse é o plano de Deus, o plano de salvação para todas as nações. A Bíblia chega a dizer que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que nenhum se perca. Mas, por outro lado, existe o livre-arbítrio. Por outro lado, o país é um país laico. Por outro lado, a gente tem nosso direito de escolha. Sabemos nós que as nossas escolhas vai nos falar, né? O que vai acontecer conosco, as nossas escolhas. Se eu escolho bem, eu tenho certeza. Se eu faço a escolha certa, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas se fizer a escolha errada, já era. A Bíblia diz que Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o caminho é Jesus. Eu sou o caminho. O caminho é Jesus. Eu sou a verdade é Ele. Eu sou a vida é Ele. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. A aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado com a queda do homem. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade, restaurar a comunhão
perdida. Assim ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas legítima adoração. Observe. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Tem alianças que é condição. Não tem para onde correr. Tem alianças que é uma condição. E tem alianças que não é. Tem alianças que é incondicional. Aliança incondicional e condicional. Nós vamos tratar dessas duas alianças aqui agora. Aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus. É uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. A aliança condicional é uma proposta de Deus, em que no contrato condicional é mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas. Ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, observe bem, desde que este cumpra perfeitamente certas condições. Essa é condicional. Bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Em caso de não cumprimento, assim por meio de suas alianças. Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Observe bem. Deus ele estabelece essas duas alianças à humanidade. A aliança incondicional e a aliança condicional. A gente observa bem que Deus estabelece regras. Deus estabelece preceitos, Deus estabelece doutrinas, e agora cabe a cada um de nós acatar tudo isso que Deus estabelece para cada um de nós. E o que me chama a atenção, que uma vez que eu não acato essas leis, essas regras estabelecidas por Deus para a minha vida, eu acabo sofrendo as consequências. É verdade. Por mim mesmo, por minha conta, por conta própria. Porque Deus está dizendo aqui, Ele está falando a respeito de bênçãos. Uma vez que eu aceito as condições divinas e obedeço essas condições, as bênçãos de Deus vêm sobre mim, apóstolo. Aleluia. As bênçãos de Deus me alcançam. Aí entra Deuteronômio 28, que as leis de Deus é dado ao homem na obediência, na desobediência, ele sofre. E é interessante porque tem tantas pessoas que não conseguem se dar bem na vida, tem tantas pessoas entre nós. Isso, a questão é as suas decisões. Na verdade, o que está em pauta aqui, nesse texto, é as suas decisões, é o que você acata daquilo que Deus estabelece para a tua vida, estabelece para a tua casa, para a tua família. Então, uma vez que você respeita isso aí, uma vez que você respeita os princípios de Deus, uma vez que você faz de tudo para não quebrar os princípios de Deus, as bênçãos de Deus estão sobre você, está sobre a tua vida. Forte. E seguindo à frente aqui, a gente observa que Deus, em todo o tempo, Deus procurou fazer uma aliança com a humanidade. Em todo o tempo, Deus buscou uma aliança com a humanidade, criando várias situações para que essa aliança viesse estar firme, forte, não quebrasse essa aliança. Apesar de que, neste período de tempo, pessoas quebraram a aliança com Deus. Por exemplo, mesmo Israel ele quebrou algumas vezes a aliança com Deus. Ele quebrou a aliança com Deus. Davi quebrou a aliança com Deus. Mas da raiz de Davi foi que veio Jesus, né? Verdade, amor. O Salvador veio da raiz de Davi. Então, em meio a tudo isso, Deus ele nunca perde a peleja, ele nunca perde a batalha. Em meio a toda essa situação, mas Deus sempre contorna essa situação e dá vitória ao seu povo.
né, apóstolo? Verdade, Diácono. Tem alianças que Deus faz com o homem que é inquebrável. Ele não faz questão mais de ter. Exemplo, Saul. Deus disse, nem você, nem sua descendência, eu quero mais. Não te aceito mais, porque você chegou ao ponto de escarnecer tanto da minha palavra, que eu não te aceito mais. Já Davi reconheceu, então assim, quando há quebra de aliança pelo homem, quando o homem quebra, olha, quando o homem quebra a aliança, Deus faz questão de restaurar. Mas quando Deus, ele quebra, porque tem um homem que quebra. Quando o homem quebra, Deus vai atrás, faz um jeito, porque o homem não sabe o que está fazendo. É que Jesus disse. Mas quando o próprio Deus quebra, porque Deus viu que o homem já não vai ter mais volta para ele. Então, quando o homem quebra a aliança, Deus vai atrás. Mas quando Deus quebra, porque Deus viu que o homem não serve mais para ele, para ser filho, para andar nos preceitos, para querer. Então, assim, esse negócio de aliança tem que ter cuidado. É obediência, bênção, desobediência, maldição. E tem a desobediência que chega ao estágio tão crítico que Deus não quer mais saber daquele camarada. Mas não é porque Deus quer, é porque Deus já sabe que aquele camarada vai ver só de destruir os pactos, vai ver só de trazer maldizência ao nome de Deus, vai só virar um escárnio, zombaria para o reino de Deus. Então Deus já deixa de seguir os seus próprios preceitos, porque ele não quer mesmo. Outra coisa, Deus ele faz de tudo para me voltar, como disse aqui o Diácono Mauro, de tudo. Mas se você escolheu viver de pecado sobre pecado, porque Jesus disse, quem é limpo, se limpe mais. Quem é santo, se santifique mais. Quem é justo, seja mais justo. Mas quem é imundo, vai se tornar mais imundo a cada dia. Então assim, são essas escolhas, como o senhor falou, que vai fazer diferença. A gente vê que quando Acã, ele peca lá, e leva os despojos, esconde debaixo da tenda dele, ele teve que morrer, o Acã. Porque Deus viu que um camarada que não se arrependia. Aquela não era a primeira vez que ele fazia coisa errada, como Saul. Mas a diferença é que faz errado e não reconhece que precisa buscar o conselho com Deus, precisa andar na fidelidade com Deus, e precisa ter aliança com Deus, porque Jesus veio resgatar o que você havia perdido. Jesus quer resgatar nós perdidos, porque Deus ele faz missões transcultural, faz local, né, e faz regional. Deus faz, ele tem sempre feito isso. E há de nós, se Deus não tivesse feito missões nesses três níveis, transcultural, né, local e regional. Há de nós, né, meu diabo? Há de nós. Então assim, é nós às vezes, irmão, que facilita demais, brinca demais, né? Então assim, se você obedece, Deuteronômio 28, como eu falei no instante, se você obedece as bênçãos, Deus disse, ó, te porei como cabeça, sabe o que é isso? Ser senhor em muitas áreas, ter autoridade em muitas áreas da vida, sujeito muito espiritual a você, e os homens na terra têm que ver você como uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem uma noção de vida muito poderosa, que você é privilegiado e que ele deve estar debaixo da sua bênção, porque você é um canal de bênção, onde você passa e transporta a bênção. Ele diz que a bênção correrá atrás do obediente, do que faz a escolha certa, como você falou aqui, e essa bênção imposta à pessoa. Entendeu? A diferença a pessoa que ele vive em desobediência, ele nunca consegue. Olha, a obediência. Eu obedeço, a bênção vem atrás de mim e me pega. O desobediente, ele corre atrás da bênção, ele chega aqui, a bênção sai. Quando ele chega aqui, a bênção sai. Nunca consegue pegar a bênção, porque a bênção está ordenada por Deus. É Deus que dá a bênção, né, meu Diácono? Verdade. Povo de Deus, eu quero de antemão agradecer pela sua audiência, agradecer por esta tarde maravilhosa aqui na presença de Deus, tratando de missões transculturais no Antigo Testamento. Israel, nação escolhida por Deus para um propósito missionário. E eu quero fechar essa programação juntamente contigo, aonde você estiver. Eu quero fechar essa programação. Paz sobre Israel. Oremos por Israel.